Olá, internautas, sou o professor Luiz Carlos Noronha, da equipe CDF. Estamos aqui no projeto Revisão Final, na reta final para o Enem, junto aí com o CDF e a Tribuna do Norte. A aula de hoje nós vamos falar a respeito de cinética química. Cinética química, que é um assunto muito explorado, pois está no dia a dia, na parte das velocidades e os fatores que alteram uma velocidade de uma reação química. Às vezes, vestibulando, uma reação química leva dezenas de anos para ocorrer. Então, os cientistas, os químicos, eles estudam exatamente como pode alterar os fatores para que essa reação ocorra mais rápida e dessa forma possa ser utilizada, possa ser estudada. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Cinética química, como calcular a sua rapidez, na verdade. A gente usa o termo velocidade, mas não é aquela velocidade da física, não é aquela velocidade vetorial da física, que tem direção, que tem sentido, ok? É velocidade em termos de rapidez de uma reação. Então nós vamos ver na aula de hoje, cinética química, a rapidez de consumo de um reagente, porque você sabe que na química tem o reagente, tem os produtos, né? Quando a gente faz um bolo, tá lá a manteiga, a farinha de trigo, o fermento, e depois é que vem o produto final, que é o bolo. Então ali é uma reação química que vai ocorrer, diferente de um fenômeno físico. Um fenômeno físico, ele não gera nova substância, tá? Por exemplo, um carro quando bate, ele bateu, mas não se transformou em ouro, não se transformou em pó, continua sendo o mesmo material, ok? Ocorreu a batida, é um fenômeno físico. Por exemplo, a evaporação da gasolina. A gasolina saiu do estado líquido, evaporou e foi para o estado gasoso, mas continuou sendo gasolina. É a mesma molécula composta de carbono e hidrogênio. Já um fenômeno químico não, é diferente, como no bolo, a farinha de trigo, o fermento, manteiga, ovos, termina se transformando no produto que é o bolo. Então nós vamos estudar a velocidade de consumo dos reagentes e também a velocidade de formação dos produtos e mais ainda, vamos também aprender a velocidade da reação total. Então em química, vestibulando, você tem que saber exatamente isso, diferenciar qual a fórmula e como calcular a velocidade de consumo dos reagentes, como calcular a velocidade de formação dos produtos e como calcular a velocidade da reação. Este vai ser o nosso primeiro tópico da parte de cinética química. E depois nós vamos ver quais são os fatores que alteram a velocidade da reação. Aí nós vamos ver concentração, temperatura, superfície de contato no nosso segundo bloco dessa aula de hoje, ok? Então, vem para cá, para cá, para cá, para cá. Vamos falar sobre cinética química. Como eu disse, é o estudo cinética, cinema, é fotos em movimento. Então é o estudo da rapidez ou velocidade média de formação e consumo. No caso, formação, eu vou usar esse termo formação quando eu quiser, por exemplo, a velocidade de formação do nitrogênio. Nessa reação aqui, ó, eu tenho 2 mols de amônia, tá? É uma reação aqui de análise, de decomposição, que ela ocorreu aqui o quê? O N2, o nitrogênio, e 3 mols de hidrogênio. Então, se eu quiser a velocidade de formação do nitrogênio, a velocidade de formação do hidrogênio e aqui a velocidade de consumo da amônia, porque ela está no reagente, ela vai consumir. E como é que eu encontro, vestibulando? Você vem, e qual é a fórmula, professor Luiz Carlos? Como é que eu encontro essa velocidade ou essa rapidez, tá? Aí, vem comigo, ó. Eu vou pegar aqui a velocidade média, né, de consumo que eu vou utilizar aqui do NH3, ok? Então, como é que eu encontro a velocidade de consumo do NH3? Primeiramente, você está vendo aqui um quadro, ó, dá uma fechada aqui, ó. A concentração de NH3, tempo, estão aqui os valores. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo sobre isso. Mas antes de entrar no exemplo, vamos entender quais são as equações químicas que a gente resolve isso, ok? Então, eu estou pegando a amônia. Então, a velocidade média de consumo da amônia. Por que de consumo da amônia? Porque a amônia está no reagente. Mas é a mesma fórmula se fosse a velocidade de formação do nitrogênio ou do hidrogênio. Então, se eu for procurar a velocidade média, vai ser, ó, importante em módulo, tá certo?
Por que em módulo? Porque a amônia está no reagente. Então a quantidade final dela sempre vai ser menor do que a do início. Lógico, numa reação, inicialmente, eu não tenho nem o bolo, eu só tenho fermento, manteiga, né, farinha de trigo, ovos. Aí ali os reagentes vão diminuindo, lógico que a quantidade dele final vai ser menor do que a inicial. Como a fórmula é a variação da quantidade final do NH3 menos a inicial, porque é delta, uma variação, dividido pelo tempo, então eu uso o módulo tanto para o reagente como para o produto, porque o que me interessa é o valor dessa velocidade, aí não tem sentido a gente estar colocando velocidade negativa. Então eu vou diminuir, delta é uma variação, vai ser a variação final de NH3, menos a variação inicial de NH3, dividido pelo tempo. Quimicamente, vocês estão vendo aí, muito importante, internautas, que vocês estão observando aqui, ó, que eu estou usando esse colchete. Esse colchete em química significa que eu estou utilizando a concentração em mols por litros. Vou já fazer um exemplo, mas poderia vir em grama. Então essa variação pode ser a variação de massa do NH3, pode ser a variação de mols por litros de NH3, tá certo? Pode ser qualquer quantidade de NH3 que for dado, ou em gramas, ou em mol, tá certo? Ou em gramas por litros, e dividido pelo tempo, que o tempo pode ser em hora, pode ser em segundo, vai depender da situação que aparecer no Enem. Agora, isso aqui é a velocidade de consumo, ou no caso o NH3 está no reagente, vai ser consumido, é só dividir pelo tempo. Se eu quisesse, vem para cá, para cá, para cá, se eu quisesse a velocidade de formação do NH2, seria quem? A variação do NH2 sobre o tempo. Se eu quisesse a velocidade de formação do hidrogênio, seria quem? Variação do hidrogênio sobre o tempo. Eu ia pegar o hidrogênio final menos o hidrogênio inicial e dividido pelo tempo. Nós vamos já fazer um exemplo para fixar melhor essa ideia. Agora, antes do exemplo, eu quero que vocês verifiquem a diferença entre a velocidade média que eu botei aqui na letra A de uma substância e a velocidade média da reação total. E eu vou pegar o NH3 para a gente fixar isso daqui, ó. A velocidade média da reação vai ser o delta do NH3, NH3 final sobre NH3 inicial, dividido pelo tempo, mas se ele pedir no Enem da reação, você vai ter que colocar o quociente do NH3. Voltando lá para a reação, ó, vem para cá, para cá, para cá, para cá, voltando aqui, ó, é por isso que na química, geralmente no Enem, é dada a reação, mas você tem que balancear, ou seja, igualar a quantidade de átomos do reagente igual a quantidade de átomos do produto. Quando você igualou nessa reação aqui bem simples, vocês estão vendo que às vezes já vem balanceada também, é 2NH3. Então, quando pedir a velocidade da reação, esse quociente, o 2, entra na fórmula. Então essa é a diferença, ó. A velocidade da reação, eu tenho que dividir a variação do NH3 pelo tempo e o quociente entra, o balanceamento entra. Afinal, para que é que eu vou balancear? Porque para que é que eu vou balancear a equação? Se eu vou ter que me preocupar quais são os números que eu vou colocar ali, é porque necessariamente em algum lugar eu vou utilizar. Então, na reação, eu uso o coeficiente. E quando é só a velocidade de uma das substâncias, eu não uso, ok? Vamos fazer agora um exemplo para fixar isso que a gente estudou. Retomando aqui, vestibulando, nós vamos agora fazer um exemplo. Ele vai dar uma questão, isso é questão que vem nos vestibulares, vem no Enem. Ele vai dar um exemplo, ele vai dar uma situação, um quadro com as quantidades, e vai pedir a velocidade de reação, tanto do consumo do NH3, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, como da reação total. Então vamos olhar bem direitinho para esse dado que vem, e em função desses dados aqui, desse exemplo, nós vamos achar a velocidade de um dos participantes e também a velocidade da reação, e vocês vão aprender as duas diferenças e vão ver que os valores não serão necessariamente o mesmo. Então vamos lá, ó, exemplo, ele botou aqui, ó, a concentração de NH3, lembre-se que ele deu em mol por litros,
mas aqui podia ser em gramas, mas se ele deu em mol por litro, minha resposta vai ser em mols por litro. É aquela mesma história. Se o carro andou 70 km em 1 hora, minha velocidade vai ser 70 km por hora, porque veio em quilômetros. Se o carro anda 20 metros por segundo, minha velocidade vai ser 20 metros por segundo, porque veio em segundo. Aqui, ó, em química é a mesma coisa. A concentração de NH3 está em mol por litro, o tempo está em hora. Então, a minha velocidade vai ser que? Mols por litros hora, ok? Se tivesse gramas, qual seria a minha velocidade? Gramas hora. Então, é importante verificar na questão do Enem qual é a unidade que está aqui dentro. Se tivesse gramas, seria gramas por hora, já que o tempo está em hora. Se aqui tivesse minuto, seria gramas por minuto. Ora, professor Luiz Carlos, aqui está em mols por litros e aqui está em hora. Então, qual vai ser a unidade da velocidade? Mols por litros, hora. E nós vamos fazer nesse exemplo. Observem também, ó, para cá, para cá, para cá, que a reação, como eu falei aqui no início da aula, eu estou com essa reação, 2NH3 formando NH2 mais 3H2. Geralmente, essa reação aí, ela vem balanceada, tá? Mas se não vier, você lembre-se sempre de verificar se está balanceada ou não, ok? Neste caso aí já está, porque já quando essa questão também veio aí em vestibulares, e ela estava assim, 2NH3 formando N2 mais 3H2. Ok? Então, ela já colocou os números. Tem 2N aqui, tem 2N aqui. Tem 2 vezes 3, 6H aqui. Tem 3 vezes 2, 6H aqui. Então, já está balanceada. E na letra A aqui, que nós vimos aqui, nessa aula aqui, eu quero a velocidade média de consumo de amônia de NH3. Ó, para cá, para cá, para cá. Eu quero a velocidade média de consumo. Por que consumo? Como eu disse, NH3 está no reagente, ele vai sendo consumido, ele vai desaparecendo. Ok? Quem vai ser a velocidade média de consumo ou a rapidez? Aí nós aprendemos que a velocidade média é o módulo, tá certo? Variação de NH3 pelo tempo. Então vai ser o módulo. Quem é a variação de NH3? Aí eu vou escolher essa velocidade média de consumo de 0 a 3 horas, tá certo? Então eu vou lá na tabela, ó. Em 0 hora, a velocidade de consumo é quanto? A concentração de NH3 é quanto? 8. Em 3 horas, que foi o intervalo de tempo pedido, o consumo dele é quanto? 1. Então, eu vou calcular a velocidade média de consumo, ele tem que dar qual é o intervalo do tempo. Neste caso aqui, eu coloquei de 0 a 3 horas. Então, eu vou lá na tabela que vem na questão e verifico quanto é a concentração de NH3 em 3 horas e quanto é a concentração de H3 em 0 hora. Esse intervalo de tempo vem no Enem pedindo. Aí você vai, vestibulando, na tabela. Quem vai ser ΔN? Vai ser a concentração final de NH3 menos a concentração inicial. Então vai ser NH3 final, que eu vou colocar aqui um F, menos NH3 inicial, dividido pelo tempo. Ora, de 0 a 3 horas, deixa eu só apagar aqui, de 0 a 3 horas, vestibulando, vai ser o tempo final, 3 horas, ΔT vai ser 3 menos 0. E aqui em cima também vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Em 3 horas, quanto é a concentração de NH3? Aí ele deu na tabela. Ó. Em 3 horas, ó, a concentração de NH3 é 1. Ó. A concentração de NH3 é 1. Então vai ser o módulo de 1. Quanto é a concentração de NH3 em 0 hora? A concentração de NH3 em um tempo em 0 hora vai ser 8. Então vai ser 1 menos 8 dividido por 3. 1 menos 8 dá menos 7. 3 menos 0, 3. Menos 7, o módulo é sempre positivo, fica 7 sobre 3. Então a velocidade aqui
você vai dividir 7 por 3 e vai ter a resposta, ou então já vem assim mesmo, 7/3 lá. E qual vai ser a unidade? A unidade eu volto para a questão e vejo, NH3 está em quê? Em mols por litros. Tempo está em quê? Em hora. Então, a unidade vai ser o quê? Mols por litros vezes hora. Importante lembrar, não existe mais as questões subjetivas, mas quem está se preparando para outro vestibular, que geralmente em química a gente coloca assim, mol, não tem mais a divisão, aí coloca litros elevado a menos 1 e hora a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, os negativos, de estar embaixo dividindo, ok? Então essa é a velocidade média da substância de NH3 de 0 a 3 horas. Professor Luiz Carlos, e se ele pedisse de 0 a 2 horas? Então o que mudava é que eu ia pegar a concentração de NH3 em 2 horas, que ia ser 2, e a concentração em 0 hora, que ia ser 8, ok? Então vai depender do intervalo de tempo que ele pedir. Aí eu vou e substituo pelo valor. Por exemplo, se ele pedisse a velocidade média de 1 a 2 horas, então, ΔT ia ser 2 menos 1, embaixo ia ser 2 menos 1, e a concentração ia ser 2 menos 4, porque ele pediu de 1 a 2 horas. Então, em cima ia ficar 2 menos 4. Ok, vestibulando? Essa é a velocidade média de consumo do NH3, que deu 7/3. Agora, nós vamos fazer a velocidade média da reação total na letra B. Retomando aqui, vestibulando, nós vamos agora achar a velocidade média da reação de 0 a 3 horas. Aí você diz, professor Luiz Carlos, nós acabamos de fazer agora mesmo a velocidade média de 0 a 3 horas, mas não era da reação, não era da reação. Nós fizemos a velocidade média de consumo do NH3, agora ele pediu da reação. Nós fizemos há pouco tempo a velocidade média de consumo de NH3, que foi o módulo, não esqueça que é em módulo, variação da concentração final, né? Variação é a concentração final menos a inicial, dividido pelo tempo. Só que agora ele quer da reação. Isso aqui a gente acabou de fazer, é só você parar, voltar, assistir novamente, copiar. Está aí, está no site bem direitinho, você volta a ver isso daí, e nós vimos que deu exatamente 7 dividido por 3. Só que agora ele pediu da reação. Quando ele pede da reação, lembre-se que vai entrar aqui embaixo o número que está do lado do NH3, o coeficiente. Neste caso, ó, para cá, que é essa reação que a gente está fazendo, ó, qual é o número que está do lado do NH3? 2, então esse 2 entra, ele vem para cá, ó. Então essa aqui era a velocidade média de consumo de uma substância, é só a variação dela sobre o tempo. Quando for da reação, tem que entrar o coeficiente, é por isso que a gente faz o balanceamento, para utilizar isso em algum lugar. E qual é a hora que a gente usa? Na hora de achar a velocidade média da reação, que isso aqui então a resposta vai ser 7/6 mol por litro por hora, ou como nós fizemos há pouco tempo, 7/6 mol litro a menos 1 hora a menos 1. Perceberam? Essa é a velocidade da reação, 7/6. Na letra A, nós fizemos agora, é só dar uma voltinha aí, deu 7/3, que foi a velocidade de consumo, de desaparecimento do NH3, lógico, porque ele estava exatamente no reagente. Aí foi a velocidade de consumo. E na letra B, nós achamos a velocidade da reação toda, ok? Internautas, desta forma, encerramos essa primeira aula aqui da parte de cinética química, a primeira parte de cinética química, ok? Espero que tenham entendido aí a diferença entre velocidade de uma substância, no reagente, a velocidade de consumo, no produto, a velocidade de formação e a velocidade da reação. Ainda voltaremos com outra parte aí de cinética química, na parte de fatores que influenciam na velocidade, ok? Fiquem aí ligados nos aulões do CDF e Tribuna do Norte.